Olá, amigo internauta, o bom filho a casa torna e o De Primeira Videoblog está de volta à redação do portal Assis Notícias, trazendo tudo o que acontece no mundo do futebol. Eu sou Álvaro Loureiro e ao meu lado está Vitorino Neto, responsável pela coluna Futeblog.com. O programa de hoje começa com a Copa Libertadores da América e os confrontos da fase quartas de final. O Cruzeiro fez o dever de casa e bateu o São Paulo por 2-1 no Mineirão. O Grêmio foi à Venezuela e garantiu um empate contra o Caracas, 1-1. Já o Palmeiras vacilou e ficou no empate também por 1-1 em pleno Palestra Itália. Completando a rodada, o Estudiantes foi até o Uruguai e garantiu uma vitória por 1-0 contra o Defensor. Vitorino, como você avalia a participação dos clubes brasileiros nessa etapa? Olha, Álvaro, o Cruzeiro começou fazendo a lição de casa, venceu bem o São Paulo no Mineirão por 2-1, quebrando um tabu de 9 jogos sem vitória sobre a equipe tricolor. Embora o São Paulo comemore esse golzinho marcado fora de casa e acredite que seja plenamente possível reverter esse resultado no Morumbi. O jogo do Grêmio foi importante, o empate no final, a equipe do Paulo Tuori conseguiu o empate, uma jogada de bola parada, o estádio olímpico da Venezuela, um gramado horrível, os 2 gols do jogo foram de bola parada. Jogo importante para o Grêmio que deve fazer valer a sua força jogando em casa. E o Palmeiras foi muito mal, deixando o Nacional empatar o jogo a 10 minutos do fim. Na estreia do Robinho, que foi aplaudido pela torcida, quem saiu vaiado foi o Luxemburgo, que acabou tirando o Keyson para colocar o Gilmar. A turma do Amendoim lá no Parque Antártica considerou a atitude do Luxemburgo covarde e acabou ocupando o treinador palmeirense pelo empate uruguaio no final do jogo. Embora o Palmeiras nessa Libertadores já tenha mostrado força fora de casa e dê esperança à sua torcida de que ainda seja possível reverter esse resultado jogando lá em Montevidéu. Para destacar, o Defensor, que foi muito bem eliminar o Boca na rodada passada, a zebra da competição, parece que acabou aí a fase de Cinderela do Defensor, acabou perdendo em casa para o Estudiantes, 1-0, gol do zagueiro De Zárate, aquele mesmo que se envolveu na polêmica do grafite alguns anos atrás e acabou sendo preso por racismo aqui no Brasil. É isso aí, a carruagem virou abóbora. Vamos falar agora sobre a Copa do Brasil. Enquanto o Inter abriu 3-1 no Curitiba, jogando no Beira-Rio, o Corinthians garantiu um empate em 1-1 com o Vasco no Maracanã. Após a primeira rodada da fase semifinal, muitos apontam o Timão e o Colorado como prováveis finalistas. Vitorino, você também pensa dessa forma? Eu acredito que ambas equipes largaram muito bem, né? O Inter fez a lição de casa, não começou bem, o Curitiba jogando melhor, abriu o placar. O Inter acabou perdendo o Nilmar machucado, mas com a entrada do Alexandro reagiu, conseguiu uma virada importante, 3-1, vai com um resultado muito favorável para o Couto Pereira. Já o Corinthians comemorou o empate 1-1, embora o Corinthians, sem o Ronaldo, no decorrer do jogo tivesse chance de ter matado esse resultado lá no Maracanã, teve chance de fazer mais gols até. Depois acabou se acomodando com um placar parcial de 1-0, o Vasco acabou empatando, teve até a chance de vencer, um jogo equilibrado para ambos os lados. E o Corinthians agora é favorito, né? Jogando diante da Fiel em São Paulo, jogando nos seus domínios, o Corinthians é favorito para ganhar do Vasco, que tem um elenco de Série B. Corinthians com Ronaldo e tudo. Exatamente, vai contar com o reforço do Ronaldo. É isso aí. O Campeonato Brasileiro da Série A também movimentou muitos torcedores em várias partes do Brasil no último final de semana. No sábado foram disputados 3 jogos. Botafogo e Sport 2-2 no Engenhão, Atlético Mineiro e Santo André 0-0 no Mineirão, Coritiba 1, Goiás 3 no Couto Pereira. Vantagem para os visitantes nesses jogos de sábado. Exatamente, na rodada de sábado as equipes que foram até o estádio do adversário acabaram fazendo a festa. O Sport vivia uma semana tumultuada, perdeu o treinador Nelsinho Batista, acabou perdendo o Paulo Baier também, uma confusão lá na Ilha do Retiro. Foi muito bem, abriu 2-0 no Botafogo, na reestreia do Lúcio Flávio, mas acabou permitindo o empate do mandante. O jogo do Atlético Mineiro foi o primeiro vacilo da equipe do Celso Roth, jogando diante do Santo André com um homem a mais durante todo o segundo tempo. Marcelinho Carioca foi expulso logo aos 7 minutos do segundo. Poderia ter garantido a vitória o Galo, acabou vacilando com esse 0-0. E o Curitiba muito mal, mais uma derrota em casa. O Goiás afunda de vez o Coxa, que agora está na lanterna da competição. É isso aí. Nós vamos falar agora dos jogos de domingo. 7 partidas completaram a rodada. Náutico 1-1 com o Fluminense, São Paulo 3, Cruzeiro 0, Flamengo 2-1 no Atlético Paranaense no Maracanã com o gol do Imperador Adriano em sua reestreia. O Vitória venceu o Grêmio por 1-0, o Santos bateu o Corinthians por 3-1, o Barueri empatou com o Palmeiras 2-2 e o Internacional venceu o Avaí por 2-1. Alguma surpresa além do gol do Obina? É uma rodada movimentada também no domingo. O Fluminense, que tinha vivido também uma semana conturbada, no meio de semana alguns pseudo-torcedores invadiram lá o treinamento do Fluminense para agredir jogador. E o Fluminense precisava desse resultado lá nos aflitos, saiu na frente, mas acabou cedendo o empate no fim do jogo, uma bobeira do garoto Maicon,
tentou sair driblando dentro da área, cometeu um pênalti infantil no final da partida. Inexperiência. Exatamente, um empate ruim para o Fluminense. O São Paulo também precisava de uma vitória para convencer seu torcedor, não tinha jogado bem ainda no Campeonato Brasileiro, foi muito bem ao vencer o Cruzeiro por 3-0 jogando em casa. O Marlos estreando muito bem, né? Não tem que conter um pouco a empolgação aí de algumas pessoas que já estão querendo... Foi só um jogo. Foi só um jogo, vamos ver aí ao longo da competição se ele vai manter essa regularidade. E depois da polêmica do Borges, que reclamou de ter ficado no banco no meio de semana, o Muricy ou o Juvenal Juvencio entraram jogando com o Drog Borges, e os 3 atacantes do São Paulo acabaram marcando gols. E o Drog Borges com moral, né? Com a diretoria e com a comissão técnica. Exatamente, os 3 atacantes do São Paulo agora com moral, ambos marcaram nessa partida. Na estreia do Imperador, 72 mil pessoas no Maracanã, o Adriano ainda fora de forma, mas jogando bem os 90 minutos, ele realmente está um nível acima dos outros jogadores que a gente tem aqui no Brasil. O Atlético Paranaense muito mal, vice-lanterna. Na verdade, o futebol paranaense vive uma fase ruim nessa Série A. Tivemos Grêmio e Vitória, na verdade Vitória e Grêmio, um jogo muito equilibrado. Poderia acabar no empate, mas no último lance da partida o Leandro Domingues marcou um golaço de fora da área, um chutaço, maravilhoso o gol do Leandro Domingues. Jogo Santos e Corinthians, mais do que esperado a vitória santista, obrigação, já que o Corinthians jogava com todos os reservas, né? E fala-se muito do Neymar, mas um garoto que vem provando seu valor na equipe do Santos é o Paulo Henrique Ganso, jogando muito bem, decidiu a partida. E o Internacional mantendo 100% de aproveitamento, foi muito bem ao ganhar do Avaí. Preste atenção no garoto Thales Cunha, que passou pelas equipes de base da seleção brasileira, garoto que tem talento. O Inter, mesmo priorizando a Copa do Brasil, não está vacilando no Campeonato Brasileiro, está somando pontos, o que é importante. E para fechar o jogo do Barueri e Palmeiras, o Obino e o Keyson desencantando, né? O Obino não marcava gol há 6 meses, o Keyson há 4 partidas. Ambos marcaram, o Palmeiras abriu 2-0, mas acabou vacilando, cedeu o empate para o Barueri, do artilheiro Pedrão, o artilheiro dos gols antológicos. Depois daquele golaço contra o Sport na primeira rodada, o Pedrão ontem fez um gol sentado em plena arena do Barueri. É isso aí, o Pedrão arrasando. No velho continente teve time ganhando título, como o Bordeaux, campeão francês, o Werder Bremen, campeão da Copa da Alemanha, na despedida do Diego, né, que foi para a Juventus, e o Chelsea, que faturou a FA Cup na Inglaterra. E com o término da temporada, começa a movimentação do mercado da bola. As primeiras mudanças estão nos comandos dos times. O ex-técnico do Milan, Carlo Ancelotti, assumiu o comando do Chelsea. Para o seu lugar, o clube italiano buscou uma solução interna, a promoção do brasileiro Leonardo. Vitorino, mais algum destaque? Olha, semana movimentada também na Europa. Na Espanha a gente teve o rebaixamento do Betis, Real Betis. O Ricardo Oliveira cai pelo 2º ano consecutivo. Ano passado tinha caído com o Saragossa, esse ano caiu de novo com o Real Betis. Na Itália, mais um grande que cai é o Torino, sucumbindo diante da Roma, acabou rebaixado para a 2ª divisão. A gente teve a despedida definitiva do Maldini dos gramados, né? Na semana passada ele tinha se despedido do San Siro, da sua torcida, e nesse último final de semana se despediu jogando no campo da Fiorentina. Agora abandona definitivamente os gramados o Maldini. Além do Maldini também se despediram o Luiz Figo, que deixa a Inter, e o Nedved, que também deixa a Juventus. A Série A da Itália perdendo grandes das suas estrelas. Na Alemanha a gente tem o retorno do Nuremberg, uma equipe grande que garantiu o acesso na 2ª divisão. E para fechar aí, o meu maior destaque foi a eleição das sedes da Copa do Mundo, né? Foram escolhidas aí as sedes, o Brasil com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Natal, Recife, Fortaleza, Salvador, Cuiabá, Brasília e Manaus. Ficaram de fora Florianópolis, Belém, que é uma pena, Campo Grande, Goiânia e Rio Branco. Tomara que nessa próxima Copa do Mundo os nossos governantes, os nossos dirigentes não aprontem a mesma palhaçada que foi feita no Pan-Americano do Rio de Janeiro, né? Porque se forem superfaturar essas obras como foi feito no Pan-Americano, o Brasil vai ter que pagar a Copa do Mundo nos próximos 200 anos. É isso aí, com essas informações o De Primeira Videoblog se despede do amigo internauta, destacando a presença do jornalista Jorge Cajuru em Assis no dia 19 de junho, encerrando a semana do curso de jornalismo da FEMA. Cajuru, nós queremos você aqui no De Primeira Videoblog. Nós agora voltamos na próxima semana com uma análise diferenciada de tudo que acontece no mundo da bola. Um grande abraço e até a semana que vem. Eu mando um abraço para Alzimar Ramalho e o Alex Guaíra. A gente conta com o apoio de vocês aí, hein, nessa do Cajuru. Um grande abraço para o nosso amigo internauta e até a semana que vem. É isso aí.